Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas sem problemas pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 18 de fevereiro, a nossa sextou de Clash Bet, a nossa sexta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho de notificação, você que é novo aqui no canal, e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E claro, não se esqueça do nosso grande pilar e dica extra do canal, que é se você assistir uma boa parte do nosso vídeo, ou do início ao fim, você entenderá o nosso conteúdo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, sexta-feira, dicas de análise de apostas esportivas e o nosso primeiro prognóstico será da Espanha La Liga, o jogo do Elche versus Rayo Vallecano, com início às 17 horas. A equipe do Elche se encontra atualmente na 14ª colocação em 24 jogos disputados, soma 26 pontos conquistados, marcou 26 gols, sofreu 33 gols. Já o Raio Vallecano é o 11º colocado com um jogo a menos, 23 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 27 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Elche se encontra na 14ª colocação novamente, em 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 11 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já o Real Vallecano, como visitante, se encontra aí atualmente na 18ª colocação em 11 jogos. Ele conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 8 derrotas, 7 gols marcados, 19 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu, ambas as equipes marcam, em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes, e o Elche vem sofrendo gol aí nos últimos 6 confrontos. Já em duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. O Raio Vallecano vem de 3 jogos derrotados. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a sofrer gol. Em 8 dos últimos 9 saiu menos que 11 escanteio para a equipe do Raio Vallecano. No último confronto, o Raio Vallecano venceu com um placar de 2-1. Para essa partida, vamos evitar acreditar em favoritismo. Vamos duas equipes aí que se encontram na parte de baixo ou no meio da tabela, com ataques bem parelho e defesa também. Então vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Então, a Alemanha Bundesliga, o jogo do Mais versus o Bayer Leverkusen, com início às 16h30. A equipe do Mais vem atualmente aí na nona colocação, em 22 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 31 gols marcados, 24 gols sofridos, enfrenta o Leverkusen que vem na terceira colocação em 22 jogos, 41 pontos conquistados, 58 gols marcados, 36 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Mais é o quarto melhor mandante em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em seus domínios, e jogou melhor em casa até mesmo que o Bayer, Leipzig e o Borussia Dortmund. Marcou 21 gols, sofreu 5 e conquistou 24 pontos. Já a equipe do Leverkusen, como visitante, é o segundo melhor colocado em 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 28 gols marcados, 17 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Já a equipe do Mais sofreu gol nos últimos 9 jogos. O Leverkusen vem a 8 jogos sem saber o que é perder e foi a primeira equipe a marcar nos últimos 9 jogos. Em duelos individuais, nos últimos 5 jogos aí, a equipe do Mais tem saindo aí menos que 5 cartões em seus jogos e menos que 11 escanteios em 5 dos últimos 6 jogos. Já a equipe do Bayer Leverkusen vem de 4 vitórias consecutivas a 5 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 12 jogos, saiu mais que 2,5 gol e ambas as equipes marcam nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 10,5 escanteio em 5 dos últimos 6 jogos. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Leverkusen, ou seja, o Leverkusen é o segundo melhor visitante, enfrenta o quarto melhor mandante, que perdeu apenas uma vez em casa. O Leverkusen perdeu duas. O Leverkusen vem no bom momento, vem em um momento
que tem um dos melhores ataques da competição, enfrenta uma equipe aí que tem uma defesa um pouco sólida, se não contar aí a melhor defesa desse campeonato, mas a princípio vamos acreditar num bom ataque do Leverkusen e vamos ficar aí no fora com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para Juve versus Torino, em Itália Série A, com início às 16h45. A equipe da Juve vem na quarta colocação, em 25 jogos disputados, 46 pontos conquistados, 37 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Torino, que vem na décima colocação, em 24 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 31 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Juve é o oitavo colocado, em 12 jogos disputados, somando 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados, 8 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe da Juve não, do Torino, vem numa sequência aí na 11ª colocação, em 11 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 6 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões e saiu mais que 10.5 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. A Juve vem numa sequência aí de 15 jogos sem perder para o Torino. Foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos e o Torino sofreu gol nos últimos 20 jogos. Em duelos individuais, a equipe da Juve vem a 6 jogos sem perder. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 saiu mais que 10.5 escanteio. O Torino vem numa sequência de 3 jogos sem saber o que é vencer e sofreu gol nos últimos 4 jogos. O último confronto deu Juve 1-0. Apesar que é um clássico italiano, mas a equipe da Juve tem tudo para vencer essa partida. Então, está atualmente na quarta colocação com 46 pontos, precisa vencer para se aproximar um pouco mais dos 3 primeiros colocados. Então, vamos ficar na vitória da Juve. Se quiser, pode pegar com empate anula. Probabilidade 2-0 caça. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Lille versus Metz. É o seguinte, esse jogo tem início às 17 horas. O Lille vem na 10ª colocação. Ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. O Lille, em 24 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 32 gols marcados, 35 gols sofridos, enfrenta a equipe do Metz, que vem na 19ª colocação, em 24 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 25 gols marcados, 45 gols sofridos, tem um saldo negativo aí de menos 20. Agora, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Lille vem a 6 jogos sem perder. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. E o Metz sofreu gol nos últimos 3 jogos. Lembrando, em duelos individuais, ambas as equipes aí em 6 dos últimos 8 jogos saiu ambas as equipes marcam. Já a equipe do Metz é uma equipe que vem a 3 jogos sem saber o que é vencer. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 8 dos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi um jogaço, 3-3 fora de casa. Mas o Lille joga em casa, tem total condições de vencer essa partida. Tem um ataque que costuma fazer seus golzinhos. Enfrenta uma equipe que está lá na penúltima colocação. Então vamos acreditar aí nessa vitória da equipe do Lille. Lille para vencer, probabilidade 1-0 casa. Acredito que o Lille não vai ceder espaço para a zebra, não. Nessa partida aí, o Lille precisa pontuar pela minha visão de jogo. Bom, no decorrer do vídeo ou no final, estarei disponibilizando uma dica de mini ou possível zebra ou uma opinião minha. Vamos lá, Turquia Superliga. Vamos para o jogo do Konyaspor. Essa equipe do Kansipasa. Esse jogo tem início às 14 horas. A equipe do Konyaspor vem aí na segunda colocação em 24 jogos, 48 pontos conquistados, 36 gols marcados, 18 gols sofridos. E a equipe do Kansipasa é uma equipe que em 25 jogos é o 14º colocado, 28 pontos conquistados, 32 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Konyaspor continua na segunda colocação em 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 19 gols marcados, 7 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Como visitante, o Kansipasa vem na
Quinta colocação, em 12 jogos disputados, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. 10 gols marcados, 16 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3 jogos aí, ambas as equipes sofreu gol e saiu ambos marca em 6 dos 7 jogos disputados. Já a equipe do Coniaspo vem a 8 jogos sem perder para a equipe do Câncer Passa. Agora em duelos individuais, a equipe do Coniaspo em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols e saiu menos que 11 escanteios. Já a equipe do Câncer Passa vem a 3 jogos sem saber o que é vencer, sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. Ambas as equipes marcam e foi a primeira equipe a sofrer gol. Em 6 dos últimos 7 saiu menos que 4,5 cartões. O último confronto 2-2 foi um jogaço. Então, para essa partida, se trata do vice-líder do campeonato com 48 pontos. A distância é grande para o atual líder. 12 pontos aí a equipe do Trabzonspor largou de vantagem, mas para essa partida vamos acreditar aí no casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, antes de prosseguir com o nosso bilhete pronto, vamos lá continuar aqui com as nossas dicas. O último jogo da Espanha, La Liga 2, o do Cartagena versus Real Valladolid, com início às 17 horas. A equipe do Cartagena é o oitavo colocado em 27 jogos, 39 pontos conquistados, 34 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o Valladolid, que vem na quarta colocação, em 27 jogos disputados, 49 pontos conquistados, 38 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cartagena é o oitavo colocado em 13 jogos, somando 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 21 gols marcados, 13 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Já a equipe do Valladolid, como visitante, é o sétimo colocado em 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 15 gols marcados, 18 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes e menos que 5 cartões. O Valladolid vem de 4 jogos sem saber o que é perder para o Cartagena. Em 5 dos últimos 6 jogos em duelos individuais para a equipe do FC Cartagena, saiu mais que 2,5 gol, saiu mais que 4,5 cartões em 6 dos últimos 7 jogos, e o Real Valladolid vem a 5 jogos sem perder, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols, menos que 5 cartões em 6 dos últimos 8 jogos. No último confronto, o Real Valladolid venceu de 2-0. Ou seja, para essa partida, a equipe do Real Valladolid se encontra aí na quarta colocação. Caso consiga uma vitória, pode até assumir a vice-liderança com combinações de resultado. E a equipe do Cartagena aí, se conseguir uma vitória, pode surpreender e assumir a sexta colocação com também combinações de resultado. Mas vamos acreditar no Real Valladolid com empate e a probabilidade 2-1 fora. Bom, vamos agora deixar uma boa opção aqui de mini ou possível zebra ou a minha opinião em cima disso. Seria aqui no jogo do Boa Vista versus Benfica, de Portugal, com início às 17h15. A equipe do Boa Vista, que tem um mando de campo, é o 12º colocado. Em 22 jogos, ele soma 3 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, 25 gols marcados, 34 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Enfrenta o Benfica, que vem na terceira colocação em 22 jogos disputados, 16 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 58 gols marcados, 20 gols sofridos, 50 pontos conquistados, tem o melhor ataque da competição. Mas atuando como visitante, a equipe do Benfica continua bem na parte de cima da tabela, em 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 31 gols marcados, 8 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Boa Vista é o sétimo colocado atuando como mandante em 11 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 1 derrota, 15 gols marcados, 12 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O Boa Vista sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Benfica vem de 3 vitórias nesses confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 10 jogos. Em 8 dos últimos 10 venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, o Benfica vem a 8 jogos sem vencer. Sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 8 saiu ambos marca. Em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 saiu mais que 4,5 cartões.
O Benfica sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gol. Em 5 saiu ambos marca. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-1. E os anteriores o Benfica venceu. Então, um jogo duríssimo, em minha opinião, para o Benfica. O Benfica vem numa fase até melhor do que a equipe do Boa Vista, que empata bastante. Mas zebras acontece. Não é um canal focado em zebra, mas como minha opinião, vejo com probabilidade uma possível zebra ou mini no Boa Vista com empate. Fica a critério de cada um. Zebra pode acontecer, quanto não pode acontecer. Então, é um critério individual. Essa é a minha opinião. Então pode acontecer essa zebrinha aqui, em minha opinião aí no caso com empate, mas Benfica continua sendo favorito. Bom, tropa, essas foram as nossas dicas de apostas esportivas e também os nossos prognósticos de palpite de futebol. Agora, deixe nos comentários se vocês desejam os bilhetes falado ou os bilhetes no final do vídeo fixado e também falado como venho fazendo aí durante a semana. Então, vamos deixar falado ou no final do vídeo. A princípio, vamos deixar aí no final do vídeo nosso bilhete. Então é isso. Fica agora com nossos bilhetes. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto. Vamos acreditar aí na vitória da Juventus com empate anula. Vamos acreditar na vitória do Bayer Leverkusen com empate da Alemanha. E vamos acreditar no empate ou Valladolid. Valladolid com empate da Espanha, La Liga 2. E lembrando que a Juve é da Itália, uma odd de 2,23, uma simulação com R$ 100, dando retornos potenciais de 223,14 centavos. É isso aí, tropa. Esse é o nosso bilhete pronto. Se quiser um mais ousado, eu pegaria aí Juve para vencer e pegaria um jogo de over 1,5 dentre das opções que disponibilizei. Então, a princípio, é um bilhete tripla do canal ClashBet, é este aqui. Juve com empate anula, empate o Bayer Leverkusen e empate o Valladolid. Então é isso aí, tropa. Até a próxima. Partiu!